Olá, William, boa noite. Boa noite, Kézia, tudo bom? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ai, Tá bom que o vídeo bom. daí? Tranquilo? Tá, tudo tranquilo. Muito boa Ih, noite. boa Falei, noite. vamos ajustando aqui a imagem, né? Isso. Que a luz tá boa. Deixa eu só ajeitar aqui. Coloquei no suporte aqui. E aí, William, como é que tá aí? Tá frio? Tá quente? Eu tô aqui no Pará, tá um calorão aqui, tá derretendo tudo. É, né, aqui para São Paulo, de baixo para encostando nos 20 graus por aqui. Ah, tá bom. Tranquilo, tá bem gostoso, tá bem legal. Pessoal, então o pessoal tá chegando aí na live já. A gente tem postado várias vezes aí o conteúdo sobre investimento, sobre organização financeira, bem voltado aí para o lado do investidor. Mas tem uma parcela do pessoal que está endividado, né? Hoje a gente tem uma porcentagem alta dos brasileiros que eles estão em situação de endividamento, né? Seja o endividamento, aquele que é o normal, que a pessoa faz a parcela e vai pagando e não está com o nome sujo, e tem aquele endividamento inadimplente, que é a pessoa que está enrolada aí com cartão de crédito, com cheque especial e tudo. Então, o que a gente Uhum. fez? O pessoal tem questionado bastante, né, como é que faz para investir nesse caso e tal. Então, hoje eu convidei a Késia, que ela é educadora financeira, assim como eu, mas ela é especialista em endividados. Então, hoje a gente vai trabalhar nesse sentido de tentar unir essas duas coisas, né? Poxa, o endividado pode investir, não pode? Como é que funciona? O que dá para ser feito? Entendeu? Então, a gente vai montar essa live para tentar unir esses dois mundos aí, né? O pessoal que está endividado, como é que faz para poder investir? Kézia, então se apresenta aí, né? Fala pra gente um pouquinho e já vou deixar aqui para uma pergunta já para você responder, né? Tudo Pessoal que está bem. endividado, que está com o nome sujo, pode abrir conta em corretora? É possível fazer isso? Então, muito boa noite. Obrigada, William, aí pelo convite. É um prazer estar aqui no teu canal para poder somar, né? Eu acho que o Brasil está precisando de ajuda. Eu acho assim, que as pessoas estão sofrendo nesse movimento pós-Covid. Então, a taxa de inadimplência aumentou. E eu moro aqui no Pará, em Altamira, e sou professora, tá me apresentando um pouquinho, sou professora. E os professores, eles também, eles se endividam bastante por conta das facilidades, por conta de que tem assim, uma abertura muito grande para fazer consignado, por eles terem um salário fixo. Então, eles acabam se aproveitando dessa pseudo-estabilidade e acabam gerando muitas dívidas e as pessoas acabam que gostam de endividar professores, funcionários públicos e tudo mais. Então, acaba que eu fiquei um pouco que expert nessa área, porque eu convivo já há muitos anos, já tenho 25 anos como professora, já convivo no meio. E aí é um assunto que eu gosto muito de trabalhar com endividados, por conta de que é uma classe que realmente está precisando de ajuda, de socorro, e não só os professores, como muitas pessoas. E aí você me fez uma pergunta, né? Se é possível uma pessoa endividada ela pensar em investir. Eu penso assim, William, que não é nem. Eu acho que é quase que é um caminho, é uma saída, na verdade, o investimento. Porque, por mais contraditório que pareça, parece assim contraditório, porque nós não tivemos educação financeira. Então, quando a gente tem educação financeira, quando se fala em investimento, parece que os endividados, eles são condenados. Parece que eles não podem nem pensar na possibilidade de investir. Mandou se endividar? Quem mandou ficar ali o tempo todo conta. Agora, investimento é para quem está com dinheiro sobrando, investimento é para quem quer enricar, investimento então, é muitos mitos. E aí eu acho que a nossa live é justamente para vir desmistificar isso. Eu acho sim que uma pessoa endividada, ela pode sim investir, eu acho que é até uma saída para ela, eu acho que é até um consolo. E aí a gente vai falar mais sobre isso, nada melhor do que você, que é especialista em investimento para dizer o porquê que isso é tão importante, né?
É verdade. E nessa questão da corretora, né? Às vezes o pessoal fica preocupado, poxa, né, dá para abrir conta na corretora de investimentos tendo nome sujo? Não é um impeditivo. Tá? A pessoa que está com o nome sujo, ela pode sim abrir a conta na corretora. A corretora não vai barrar a abertura da conta, que né, às vezes tinha muito, né, de você tentar abrir uma conta corrente no banco e não conseguir por conta que estava com o nome sujo. Na corretora isso não acontece. Tá? Independe de você estar com o nome limpo ou não para poder abrir a conta na corretora. Então você pode abrir a conta na corretora e pode começar a investir sim, né? E, pô, bacana, Kézia. Você falou que tinha separado uns tópicos aí pra gente falar, né? Sim, com certeza. Não, eu achei legal você falar, porque as corretoras, a questão de investir, né? Por que que eu acho que dá para o funcionário, para a pessoa abrir conta e corretora e tudo mais? Porque se ele deixar, por exemplo, o dinheiro lá na poupança, ele vai continuar tendo seu dinheiro diminuído. Já começa por aí que ele precisa sim abrir conta e corretora. E também eu acho que as pessoas têm que entender que quando você tira um dinheiro, começa a investir, começa assim aquele ABC, né, William? Aqueles primeiros passos e tudo mais. Eu acho que isso dá um empoderamento para as pessoas. Elas se sentem mais pertencentes a esse mundo. Elas começam a se sentir, poxa, eu também posso, eu estou endividado, mas posso. Porque, um exemplo, por que que eu achei interessante? Vamos ao primeiro tópico. Dá para as pessoas investirem mesmo endividados? Então, vamos ao primeiro motivo que, no meu ponto de vista, eu acho que é muito relevante. Eu acho que um dos motivos é justamente o endividamento. Por quê? Porque a gente, William, assim, não sei se você concorda comigo, nós fomos, nosso impulso de sobrevivência, ele já diz pra gente pagar conta o tempo todo. Parece assim que a gente nunca pode guardar. Então, se você não tiver um motivo, que é abrir conta na corretora, começar a guardar, nem que seja um pouquinho todo mês, você nunca consegue juntar para pagar uma conta, para pagar uma dívida. Então, eu acho que isso é um requisito para você começar a pagar a dívida, abrir uma conta em corretora. O que você acha disso? Inclusive, até pegando o link nisso que você falou, Uhum. hoje saíram alguns dados e a poupança, ela perdeu pro CDI, se eu não me engano, em 70%. Tá? Isso significa que o dinheiro que ficou parado na poupança, nesse período de análise da inflação, tomou um coro de 50% da inflação. Ou seja, o seu dinheiro parado na poupança, ele desvalorizou 50%. Né? E Uhum. bacana você ter falado, às vezes o pessoal não conhece, a gente usa esse termo corretora porque você não pode investir sozinho. Né? Por exemplo, você vai comprar um papel do título do Tesouro Direto ou um CDB, você não consegue ir no Tesouro e comprar. Você precisa ter conta numa corretora de investimentos para poder fazer esse investimento. Entendeu? Então é Uhum. por aí que qualquer investimento começa. E é isso mesmo, o dinheiro parado na poupança esse mês tomou um coro de 50% da inflação. Quer dizer, o seu poder de compra ficou diminuindo em 50%. É bem bacana isso que você pontuou aí, sim. Isso. E o legal, assim, William, também, você é especialista aí nesse nicho de investimentos, é que as pessoas, elas pensam que investir tem sempre, vai dar muito trabalho, vai ter que pagar uma pessoa para poder fazer esse investimento para elas. Ah, eu vou deixar aqui na poupança mesmo. Aí acaba que o dinheiro desvaloriza, ela fica desmotivada porque aquilo não vai crescer e aí ela perde a oportunidade de aprender. E hoje, como, por exemplo, como existe a internet, ela uniu, ela favoreceu, ela melhorou muito assim as coisas. Por exemplo, você é especialista em investimento. Então, uma pessoa que ela está querendo investir, ela tem a oportunidade de aprender, de buscar informação com as pessoas, com a gente que está aqui na internet para dar um apoio. Então, todo mundo tem a possibilidade de aprender, né? Então, o nosso trabalho como educador financeiro é justamente dar esse caminho para essas pessoas, porque muita gente às vezes não entende o nosso trabalho de educador financeiro. Não é um trabalho de você se tornar dependente da gente, mas é a gente dar os caminhos para você aprender, para você poder andar com seus próprios, para você poder andar com suas próprias pernas, né? E aí entra essa questão da pessoa desmistificar, perder esse medo, né? Ah, eu preciso pagar alguém. Não, você precisa conhecer o caminho. E para isso a gente está aqui para dar esse apoio, né?
para poder dar esse caminho. Eu sempre me disponibilizo no Instagram, a gente chama no direct, busca informação. Às vezes uma coisinha que a gente dá, uma dica que a gente dá, já vai ajudar você a dar o primeiro passo, né? E então eu acho que é desmistificar isso, é ir atrás mesmo, começar a fazer e fugir dessa poupança aí, gente, porque pegar o dinheiro, deixar poupança, pelo amor de Deus, já não está rendendo, já não está, né, as coisas já não estão tão fáceis. E a pessoa ainda deixar lá onde está desvalorizando é pior ainda, né? Exatamente. E uma coisa que as pessoas precisam entender também é, quando a gente fala de investimento, né, em suma, o que é investir? Investir é você poupar agora para poder gastar esse dinheiro depois. Né? Então, eu estou fazendo um sacrifício agora, estou abrindo mão de algum gasto agora para poder investir lá na frente. E o investimento ele precisa estar calcado em algum projeto. Né? Você precisa saber o porquê que você está investindo. Porque também o dinheiro ali parado por estar, isso também desmotiva. Né? Porque você começa a acumular patrimônio e, poxa, daqui 5, 6 anos você não sabe com o que você faz. Ou o que é pior, você não sabe por que você está fazendo isso. Então, no caso do endividado, poxa, bacana. Então, eu tenho um plano aqui para liquidar o meu endividamento, que esse plano vai ser concluído, poxa, em 1 ano eu vou conseguir, né, concluir. Então, você pode fazer aportes, né, que vão te permitir, daqui 2 ou 3 anos, ou daqui 1 ano, liquidar aquela dívida à vista com um valor bem menor. Entendeu? Ah, eu quero fazer uma viagem. Faz esse planejamento. Porque aí você tem um motivo para poder investir. Isso que vai te ajudar a criar uma estratégia, né, bacana de investimento. E é legal você estar falando isso, porque quando você, desculpa, deu uma tossezinha aqui. Desculpa. É legal isso daí, William, porque assim, a maioria das pessoas, elas não começam a fazer nada. Porque tem um ponto aqui que eu queria tocar com você, que é a questão da tomada de consciência. Tem gente que foge dessa tomada de consciência. E aí ela prefere não tomar consciência do que ela deve, ela prefere fugir, porque isso faz com que ela acha que ela vai se sentir mais tranquila. Mas na verdade não. Ela não vai se sentir mais tranquila, ela vai estar sempre com aquele monstro ali da dívida, sempre me perseguindo ali no seu subconsciente, ela vai estar sempre fugindo, ela vai estar sempre sofrendo. Então, quando você fala assim, quando você faz um aporte financeiro, quando você resolve investir, a primeira coisa que ela tem que fazer é tomar essa consciência desse endividamento. O que é fazer aquela fotografia financeira, né? Ter aquela consciência do que ela está devendo e aí ela começar a ver, né? Qual é a dívida que está fazendo com que eu não durma à noite? Qual é a dívida que está me dando maior prejuízo? Qual é a dívida que está crescendo mais rápido? E aí ela vai por ordem e faz isso que você falou. Começa a perceber, poxa, eu estou aqui com essa dívida da minha casa própria, por exemplo. Já estou com não sei quantas parcelas atrasadas. Segundo o contrato, se eu atrasar X parcelas, eu corro o risco de perder minha casa. Então, entende-se que essa dívida é uma dívida que precisa ter desculpa, uma prioridade. Desculpa. Aí, o que acontece? Essa prioridade faz com que a pessoa pense no investimento, não é isso, William? Desculpa. Exatamente. Exatamente, porque o que acontece? Se você está endividado, é porque em algum momento você gastou mais do que você ganha, entendeu? Então, se você entrou nessa bola de neve, nesse universo, né, então provavelmente ainda você está gastando mais do que você ganha. Primeiro passa por esse projeto, né, de organização financeira, que é exatamente estruturar sua dívida. Porque a partir do momento que você define o que é urgente e o que pode esperar, porque fatalmente vai acontecer isso, né? Alguma coisa você vai precisar pagar agora e alguma coisa você vai ter que empurrar. Não estamos dizendo para ninguém aqui não pagar, as dívidas têm que ser pagas sim, mas você precisa traçar as prioridades, né? Porque senão você vai olhar para todas elas, não vai pagar nenhuma e é aquela velha história, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Exatamente. Então você precisa definir o caminho certo ali. E aí você entra de novo naquele ponto. A hora que você definir o caminho, ok, então você vai separar uma parte do seu recurso para já ir liquidando o que é urgente,
E outra parte, que vai sobrar um dinheirinho ali, você não vai sair desinvestado gastando. Você vai separar esse valor em um investimento, né? Que aí precisa estudar qual que é o investimento mais viável para a situação, mas para na hora de você ter uma dívida para liquidar, você ter o dinheiro à vista, né? E você, como especialista em endividado, sabe muito bem disso, né? Você ter o dinheiro à vista para liquidar uma dívida faz toda a diferença na hora, né? Nossa, é isso mesmo, Rodrigo, porque existem dívidas que, na verdade, os bancos, na verdade, eles se aproveitam da falta de consciência dos usuários ali, das pessoas, dos clientes. Então, às vezes eu chego a muitas pessoas assim na minha mentoria, desesperado, porque recebeu uma ligação do banco, o banco disse que daqui a 3 dias, não sei o que lá, vai tomar a casa, que faz muitas ameaças, porque eles querem ganhar comissão, etc. Uma série de coisas que tem aí e tudo. E aí, quando a gente vai analisar o contrato, a gente vê que não é bem por aí. Ele se aproveita da falta de conhecimento das pessoas. E aí, aquelas pessoas acabam se desesperando e aceitando, às vezes, umas negociações que o banco propõe, que a dívida faz com que fique ainda maior. E quando você tem consciência de qual é a dívida que você realmente deve priorizar, quando você tem consciência de como que está esse contrato, o que que rege, você vai atrás de conhecer aquela estrutura daquela dívida, você vê que não é um bicho de sete cabeças e dependendo dessa dívida, você consegue sim fazer um aporte, um investimento e ter todo aquele valor para você realmente ir lá quitar e ter um desconto sem você precisar ficar refém dos juros que o banco propõe para você, para ver se você se acalma. Então, eu acho assim, que é um ponto muito importante. Tá endividado, não é você, igual você falou agora, né? Não é você fingir que não existe a dívida, mas é você conhecer a sua dívida. Muita gente nem conhece a dívida, ele nem sabe realmente o que é que tem por trás, o que é que está regendo o contrato. Ali, às vezes, não está dizendo, às vezes você não vai perder sua casa. Você só precisa saber qual é a orientação que você precisa saber para você não ser enganado, né? Então, dá sim, muitas vezes, dependendo da dívida, dá tempo sim, igual você falou. Se você faz um aporte de 1 ano, quando é que daqui a 1 ano você consegue juntar o dinheiro, pagar aquela dívida e às vezes você pode pensar assim, nossa, mas os juros que eles estão cobrando é muito grande, se eu ficar 1 ano não vai dar tempo. Só que quando você vai com a estratégia certa para negociar, para quitar, você não paga aquele monte de juro. Aquilo ali é só jogada, na verdade, são propostas assim para ver se você cai. Mas se você tiver com o dinheiro ali, você consegue economizar sim. E isso, os bancos não são bobos, eles querem muito, eles querem que você quite ali. Então, se você ir com o dinheiro todo, você consegue sim. E isso você consegue fazer através de investimento, né? Juntando ali. Então, é bem interessante. Eu vou até, eu vou até pegar um gancho, um amigo até passou aqui o nome dele, não consegui ler, mas ele falou que queria ter tido essa aula há 15 anos atrás. É verdade, e é muito legal. Todo mundo que a gente atende fala, poxa vida, se eu tivesse tido essa aula, né, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. E eu sempre falo a mesma coisa. Falou, amigo, realmente, né, hoje não dá para a gente voltar e fazer. Então, hoje a gente fala, poxa, se eu tivesse feito 15 anos atrás, bacana, passou. O que não pode acontecer daqui 15 anos você falar isso de novo. Poxa, se eu tivesse feito isso 15 anos atrás, não, agora você já sabe, já dá pra gente, né, montar uma estratégia. E o que você falou é verdade, porque muitas das vezes as instituições se aproveitam dessa desestabilidade psicológica, né, dos clientes para tentar pegar alguma coisa e ganhar alguma coisinha a mais ali, né? Mas eu sempre brinco da regra de ouro, né? Quem tem ouro dita regra. Entendeu? Então, se você está com dinheiro na mão ali, você consegue fazer. Mas sempre que forem ver essa parte de dívidas, de liquidar o que é mais importante primeiro, é bom sempre procurar alguma pessoa que realmente conheça do assunto, porque algumas dívidas, elas permitem que você empurre elas para frente, né? Outras não. Por exemplo, um carro. Se você tentar empurrar a dívida do carro para daqui 4, 5 meses, o banco vai tomar o carro. Então ele está alienado a um bem. Então sempre procure um profissional para não correr o risco de você montar uma estratégia errada e acabar perdendo um bem ali por conta de uma inadimplência. Não é assim, Kézia? Exatamente. E o legal, assim, William, da pessoa... Às vezes as pessoas, elas não querem, por exemplo, investir
um valor, às vezes até pequeno, numa mentoria, por exemplo, financeira, e às vezes uma estratégia que a gente fala para ela, uma estratégia faz com que ela economize assim o dinheiro que às vezes dá para pagar um monte de contas. Às vezes ela tem uma lista de contas ali. Mas uma estratégia que ela faz com uma dívida faz com que ela economize assim o dinheiro que dá para pagar um monte de dívida. Às É vezes, isso. porque assim, o conhecimento, ele é libertador, William. Eu faço das palavras do rapaz que descreveu agora há pouco, poxa, se eu soubesse dessa informação há 15 anos atrás, eu falo a mesma coisa. Se eu pudesse voltar no tempo e se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, eu sei que eu já teria conquistado muito, mas muitas coisas. Mas a gente não pode também, né? Acho que tudo acontece na época certa. Eu acho que se a gente não tivesse passado pelas frustrações que nós passamos, se a gente não tivesse passado pelas dores que nós passamos, talvez hoje a gente não conseguisse ajudar as pessoas que nos procuram. Porque quando uma professora, por exemplo, me procura e ela fala, eu não sei o que eu faço para me livrar desse consignado. O consignado, eu termino um, penso que não, já estou fazendo outro, aí eu já vou renovando o consignado. Tá parecendo assim que eu tô parecendo uma usuária de droga, não consigo me livrar disso, né? É bem isso. E a gente chega e passa aquela estratégia e fala, ó, utiliza essa estratégia bem aqui, que você não vai mais precisar ficar refém desse consignado. E aí a pessoa começa a ver, nossa, eu nunca pensei por esse lado, eu nunca imaginei que existia isso daqui. Quer dizer que existe essa forma de geração de renda extra que eu posso conseguir, sabe? Então você vai dando ali aqueles caminhos e a pessoa, ela vai sentindo assim um alívio. E quando eu falo que a tomada de consciência é a melhor coisa que tem, é porque quando você toma consciência, você sabe, igual você falou anteriormente, se eu não sei, né? Se eu não tenho consciência da minha, qual caminho eu vou tomar, né? Qual caminho que eu vou se eu não sei nem por onde começar, né? Então É essa isso. tomada de consciência é um ponto que eu acho muito importante. E outro ponto, ele que eu queria abordar aqui, para as pessoas que estão aqui com a gente, é a questão que as pessoas elas esquecem que elas são dotadas de habilidades, muitas habilidades que fazem com que elas saiam das dívidas e também façam investimentos. As pessoas, nós seres humanos, a gente tem o costume de olhar muito para fora. A gente não olha muito para a gente olha muito para as nossas habilidades. E engraçado é que quando a gente está trabalhando na questão do desendividamento das pessoas, a gente pergunta, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu já cortei supermercado, eu já cortei um monte de coisa, já não estou comendo mais isso, não estou saindo mais para lugar nenhum, já não tenho nem prazer de viver. Mas não é só assim que você consegue se livrar das dívidas, né? Existem vários pilares. Então, dependendo do que a pessoa ela consegue fazer que lhe dá prazer, ela vai se livrar das dívidas. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem mais tirar mais nada do orçamento porque ele já enxugou, enxugou, enxugou. Mas aí a pessoa tem um monte de habilidade e ela não está usando, ela só fica olhando para fora. Ai, fulano, por exemplo, não vou dar o exemplo dos professores, né? Aqui na minha cidade, acho que no Brasil inteiro a gente pode perceber que existe um número muito alto de crianças com espectro autista, né? Assim, então, com autismo. E essas crianças, elas precisam de muita ajuda de professores, por exemplo. Então, uma mãe que precisa de um educador para estar ajudando o filho que tem esse problema do autismo, ela paga bem para que aquele professor passe ali 1 hora do seu dia, 1 hora de relógio do seu dia para poder estar ajudando o seu filho a desenvolver suas habilidades, que às vezes a mãe não está conseguindo. E às vezes aquele professor gosta de dar aula, sabe lidar com aquela situação, mas ele diz que não tem oportunidade, que ele não tem habilidade, e eles não deixa passar, deixa passar. Aconteceu a pandemia, por exemplo, os pais clamando para que tenha algum professor que ajude os filhos que ficaram atrasados. E aí eles falam que eles estavam cheios de habilidade, mas não conseguem ver as oportunidades. E aí, quanta oportunidade de geração de renda, apenas nesse exemplo que eu dei aqui. E aí, quando você olha para uma pessoa normal mesmo que não é educador, é a mesma coisa. Se a pessoa começar a olhar para as habilidades, ela vai ver que ela consegue fazer coisas que não gastam muito tempo e ela consegue aumentar a renda. E essa renda, ela começa a investir. Ela investe aquela renda e ela vai ver que ela vai conseguir sair das dívidas. Mas as pessoas, elas não parece assim que elas se fecham para suas habilidades. Então, eu acho que as habilidades também é uma forma da pessoa sair das dívidas e começar a investir. Então, não é desculpa, né?
Ah, eu não sei por onde começar. Eu não tenho por onde, não sei o que fazer. Não é. Eu acho que é realmente a pessoa começar a se valorizar. O que você acha disso, Ilha? E é bem bacana isso que você falou, porque às vezes as pessoas procuram um educador financeiro, ou até essas formas mágicas, né, de internet, aplique R$ 10 e ganhe 1 milhão em 5 horas, né? E Aham. é o que eu sempre falo para os mentorados. O dinheiro ele não dá cria, né? O dinheiro ele precisa sair de algum lugar. Então, é muito bacana quando a pessoa corta o que está sobressalente, né, dá uma enxugada ali e tal, mas ela precisa entender também que só tem dois jeitos de você poupar dinheiro. Ou você gasta menos, ou você ganha mais, entendeu? E muitas das vezes as pessoas ficam ali acomodadas né, naquilo que ganha e tal, e não conseguem enxergar que existe possibilidades de você fazer uma renda extra, entendeu? E muitas das vezes é isso que vai te ajudar a sair do endividamento, né? E é isso mesmo, é buscar as habilidades que a pessoa tem para poder, de repente, ali fazer um caixa um pouquinho mais gordo, para poder separar esse dinheiro para o investimento, para poder fazer um plano de aposentadoria, entendeu? Porque né, o pessoal fala em investimento para casa, para isso, para aquilo. Poxa, separa um pouco do seu dinheiro mensal para fazer um investimento de longo prazo para uma aposentadoria. É bem bacana, tem estratégias para isso. E aí você vai perceber que você pode não ficar dependente do INSS. Então, cria-se ali uma estratégia com aportes pequenos, mas que você vai ter daqui 20, 30 anos, dependendo da sua idade, um caixa ali para poder cuidar da sua aposentadoria, entendeu? E é isso mesmo, a gente precisa achar recursos para a gente poder tirar de algum lugar aquele valor que a gente precisa fazer um investimento, liquidar uma dívida, enfim, estruturar a nossa vida financeira. Uma coisa que eu sempre falo, Kézia, a gente lidar com dinheiro. E o dinheiro ele é extremamente material. Né? O seu trabalho ele é material, enfim. O dinheiro é uma coisa extremamente palpável. Só que você usa o dinheiro para coisas extremamente emocionais. Uhum. Olha o conflito que você tem. Você pega o que é material, só que você gasta com o que é emocional. Aquilo que vai te deixar feliz, que vai te deixar alegre, que vai te deixar irritado porque você não consegue pagar uma conta, enfim. E se você deixar a parte emocional tomar conta da parte material, que é o dinheiro, você vai se destabilizar. Né? Aquele famoso eu mereço. Né? Não, eu mereço comprar isso agora, eu mereço comprar aquilo lá depois. Ok, né? Eu também trabalho bastante, eu mereço uma BMW, só que não é a hora. Né? Então, você conseguir mensurar isso, e lógico, poxa, mas eu não vou poder fazer nada diferente, não posso? Pode, mas que seja de uma forma racional. Porque acontece, as pessoas chegam no final do mês e falam, puxa vida, gastei com isso. É muito melhor você chegar no começo do mês e separar lá seus 50, 100, 150 reais e falar, eu vou gastar isso com besteira, com chocolate, com passeio, com qualquer coisa. Mas se isso já está separado, o seu impacto emocional no final do mês vai ser bem menor. E só para fundamentar isso que você está falando, Ilha, eu tenho um livro aqui, inclusive ele está aqui na minha mão, e você falando, ele está aqui na minha mesa, eu peguei ele. Acho que dá para ver aí. A psicologia financeira, tá até ainda com preço. A psicologia financeira. Esse livro aqui, ele fala justamente isso que você acabou de falar. As pessoas, elas estão deixando o emocional tomar de conta, né, desse material aí, e elas acabam que não conseguem, né, não conseguem sair dessa situação viciante. Então, gasta o dinheiro por conta das suas emoções mesmo. É impressionante que ela gasta o dinheiro porque não sabe lidar com as emoções. Então, esse livro aqui, ele fala justamente sobre isso, sobre esse conflito, né? Esse conflito que existe. As pessoas precisam entender que o dinheiro, ele é emocional. O dinheiro, ele é emocional. Quando as pessoas conseguirem compreender isso, elas vão ver que elas não têm necessidade de gastar o tanto que elas gastam. É justamente por conta desse desequilíbrio, por conta por elas não dominarem esse seu emocional. Então, é muito interessante as pessoas se autoconhecerem. Aí eu já entro no outro tópico que eu tinha colocado aqui, justamente do autoconhecimento. É muito importante as pessoas se autoconhecerem
para que ela também consiga sair porque o endividamento, é igual você falou, ele vem, não é de uma hora para outra, ele vem há vários anos. A pessoa nunca consegue se livrar. Eu conheço pessoas que elas são endividadas desde quando eu comecei a conviver com elas. Elas nunca ficaram sem dívidas na vida. Elas sempre foram pessoas endividadas. E essas pessoas, elas vão levando assim estereótipos de caloteiro, de não sei o quê. E às vezes aquilo vai deixando com que essa pessoa ela fique com a autoestima baixa. Mas às vezes é porque ela está sendo refém de situações emocionais que estão seguindo essa pessoa ao longo da sua vida, ao longo dos anos, por ela não se autoconhecer. Então, é interessante como uma coisa está puxando a outra. A gente está aqui falando, sim, de investimento, de desendividamento. Só que não tem como a gente falar disso se a gente falar dessa pegada das emoções, que o dinheiro é emocional, né? E aí é interessante quando a gente percebe, por exemplo, trabalhando uma mentoria, a gente trabalha isso antes, esse comportamento. Porque não adianta você dar técnica, não adianta você ensinar a pessoa a investir, se essa pessoa é ali toda endividada, ela não se organizou financeiramente. Por isso que eu achei legal o teu trabalho, William, porque você trabalha ali a organização e o investimento, porque você sabe que não tem como a pessoa sair investindo se ela está desorganizada, né? Então, há essa necessidade. Como é que você faz esse trabalho? Trabalho primeiro a organização? Como é que fala um pouquinho para a gente entender? Normalmente, as pessoas que que vêm me procurar para investir, a primeira pergunta que eu faço, porque a pergunta clássica é: onde eu coloco meu dinheiro? Onde eu vou investir o dinheiro? E essa é a pergunta clássica. E aí a primeira pergunta que eu faço é: você já tem esse dinheiro para investir? Ah, não tenho, mas eu acho que sobra um pouquinho, eu acho que dá para começar a colocar alguma coisinha aqui e ali e tal. E normalmente, né, quando a pessoa me procura para investir, ela acaba caindo primeiro no meu módulo de organização financeira. Primeiro eu vou ensinar ela a se organizar financeiramente. Por quê? Porque as pessoas têm essa falsa ideia de investir o que sobra, né? Ah, não, então eu vou passar o meu mês, o que sobrar ali no final do mês, eu vou investir. Não, o investimento, porque a gente fala assim, né? Se você tem o seu cartão de crédito, você vai pagar. Se você tem ali o boleto do carro, você paga a casa. Ok, e por que você não se paga primeiro? Exatamente. Você é a principal pessoa geradora do seu recurso dentro de casa, né? Então você é a pessoa que mais merece ser paga na história toda. Entendeu? Exatamente. Então, a primeira coisa que eu trabalho é estruturar a vida financeira da pessoa, os recebimentos e os gastos, de modo que, primeiro de tudo, ela se pague. Uma dica bacana para você fazer isso, tem gente que fala, depende de como a pessoa recebe também, mas tem gente que gosta de, poxa, recebi o dinheiro no dia 5, já vou pagar tudo. E aí, às vezes, a pessoa alguns clientes meus têm isso, né? Recebe um pouco no dia 5 e lá no dia 15 recebe uma premiação, um bônus e tal. Amigo, empurra. Alguns clientes dá certo, isso tem que ser analisado caso a caso, mas empurra suas contas para o dia 15. No seu pagamento do dia 5, separa ali primeiro o que você vai investir, né? Os seus gastos essenciais ali com a casa e tal. Então separa os gastos essenciais, já tira o que você vai investir, já investe. Por quê? Porque você está programado. Você já sabe quanto você vai ganhar ali, as contas que você tem para pagar. E aí sim, você estrutura o seu caixa para já no começo do mês separar o dinheiro das contas, separar o dinheiro do mercado, separar sim o dinheiro do lazer. É muito importante isso, eu falo para todos os meus clientes. Não abram mão de separar um dinheiro, por menor que for, todo mês para o seu lazer. Isso é extremamente importante, porque se a gente tentar virar aquela máquina de investimento que pega, paga, investe, você não vive e o ser humano não é feito para não viver em sociedade, para não ter lazer, enfim. Então, fazer essa estruturação e primeiro você ter o dinheiro para investir é fundamental para você, de fato, começar a investir. E isso que você está falando é muito importante, que já entra também em outro tópico legal que eu coloquei aqui para a gente falar também,
Que é viver o agora, né, William? Porque Exato. se você não se, eu posso até dizer assim, se você não treinar, porque isso é treinamento, porque a gente não foi treinado para viver o agora. A maioria das pessoas, a maioria de nós vive lá no passado e no futuro, não vive o presente. Mas o presente, o nome é presente, justamente porque é um presente a gente está aqui hoje fazendo essa live. E aí, quando a pessoa tem vontade de pagar dívidas ou tem vontade de investir, muita gente foge do agora. Ela fica numa ansiedade, numa tensão, pensando, eu quero investir para me, sei lá, fazer uma viagem, dar uma volta ao mundo, ou então para me comprar um carro, para me fazer tal coisa. E aí ela fica ansiosa. Quando eu tiver, eu vou guardar hoje o dinheiro que eu ia fazer um lazer, eu vou guardar hoje, eu vou tirar todos os prazeres que é para me ser feliz amanhã, quando eu tiver o carro. E aí é um erro muito grande, porque você fica tenso pensando no amanhã, fica triste pensando no passado e você não vive o agora. E aí, como você falou, se você tira, mesmo que seja um mínimo de recurso para você viver o hoje, você vai ter muito mais força para você trabalhar, para você investir, para você, porque você está vivendo ali, você está tendo prazer. E você falou assim, essa questão do lazer, por exemplo, existem uma organização bem feita. Quando eu sento com os meus clientes, eu falo assim, vamos colocar aqui uma lista de possibilidades de lazer que a gente tem na nossa cidade, aí ou na cidade que a pessoa mora. Aí ela começa, tem o parque tal, e ela vai fazendo aquela lista enorme. Eu falo assim, desses lugares aí, o que você poderia fazer durante esse mês? Nesse parque aqui dá para fazer um piquenique. Tem um garapé em tal lugar. Eu posso, na casa da minha amiga, tem um espaço legal que dá para a gente fazer um repial. Não sei o quê. Então você vai começando a ver que existem tantas formas de você se divertir sem ser preciso você se endividar. E quando a pessoa ela não é planejada, quando ela não tem uma mentoria, quando ela não é mentorada, ela já se poda, ela já acha que investir ou ter que economizar para pagar conta, para pagar dívida, é deixar de viver, é deixar de ter lazer. Não, eu não vou. Eu já vi muita gente falar isso. Eu não estou saindo, não. Durante esse ano eu não posso sair porque eu tenho que pagar tal conta. Mas não é bem assim. Você tem que viver o agora justamente para você ter energia, para você poder trabalhar, para você poder gerar renda, para você poder ter motivação. Porque quando a gente tem essa motivação e o que a gente é fruto daquilo que a gente vive, das nossas relações, das pessoas que a gente está convivendo. E existe sim muitas possibilidades que não gastam. Só que tudo isso entra dentro de um planejamento, de uma organização, e a gente encontra, né, William? A gente encontra sim. Basta a pessoa querer, ela encontra assim, formas é igual geração de renda. É o exemplo que eu falei agora há pouco. Eu não tenho como. Eu ganho o salário X, eu não tenho como investir. Porque o meu salário, eu nem vou fazer conta, porque eu já sei que ele só dá para fazer, o meu salário dá para pagar a escola do meu filho, dá para pagar isso, pagar aquilo, como que eu vou investir? Ela já se poda, igual você, se a pessoa se paga primeiro, ela vai dar um jeito de pagar as outras contas, gerando renda ou economizando. Mas se ela não se paga primeiro, ela não vai conseguir. Eu vou dar um exemplo aqui. Por que a maioria das pessoas não consegue? Porque se a pessoa tira o dinheiro primeiro para investir, mesmo que seja pouco, 10%, ou 5%, ou R$ 100, não importa. Mas se ela começa a ter o hábito de investir, e ela todo mês, naquele dia certo, ela se paga, aí ela pode até pensar assim, meu Deus, mas aí eu tirei R$ 100 para investir todo mês, de R$ 100, mas aí faltou o dinheiro de pagar tal conta. Sabe o que ela vai fazer? Se ela se pagar primeiro, ela vai dar um jeito de pagar aquela conta, nem que seja gerando renda, nem que seja fazendo alguma coisa, ela vai dar um jeito, porque o instinto de sobrevivência dela vai fazer com que ela gere renda, porque nós fomos ensinados a pagar conta. Então, ela vai dar um jeito de gerar renda. Agora, se ela deixa para investir lá no final, o instinto de sobrevivência dela não vai dizer para ela que é para ela investir, porque ela acha que investir é quando está sobrando, porque a mentalidade nossa já é tipo, investir se estiver sobrando.
Então, essa dica que você deu aí, primeiro se pagar primeiro, investir primeiro para depois pagar as contas, a gente não está aqui dizendo que a pessoa tem que dar ser caloteiro, né? Lógico. É isso. Mas assim, ela pensar num planejamento, nem que seja pouquinho, nem que seja uma porcentagem, só para ela começar a ter o hábito, mas ela não ter medo de tirar aquele valor e ela começar, ela vai dar um jeito de gerar renda para pagar aquela conta, porque se ela não fizer isso, ela não consegue, porque o instinto de sobrevivência não vai, se ela disser, ah, eu vou gerar renda para investir, não vai gerar, mas se ela investir, vai gerar renda para pagar a conta, ela vai dar um jeito, porque o instinto dela faz sentido, William, é isso? Faz sentido, sim. E outra coisa, quando você começa a pegar esse hábito do investimento, porque assim, a gente pensa em investir, ah, vou pegar meu dinheiro, vou comprar ações, eu vou pegar meu dinheiro, vou colocar numa aplicação a médio prazo, e você tem estratégias, né, para fazer investimento. Não é pegar o seu dinheiro que você tem ali para investir e sair colocando tudo no lugar. Então, quando você faz investimento, uma parte do seu investimento, ele tem ali uma liquidez imediata, que a gente chama, né? Liquidez é quando você tem acesso rápido ao dinheiro. Então, uma parte do seu investimento, ele de fato tem uma liquidez rápida para você, em emergências, poder sacar. Né? Uhum. Outra parte, ele é para um médio prazo ali, para você poder ter uma renda daqui a um tempo. Enfim, você tem diversas classes de investimento que te possibilitam, inclusive, começar o mês mais tranquilo. Falei, poxa, já investi, vou resolver o meu mês, e ali no final, se precisar, né, você tenha, poxa, alguém ficou doente, precisa comprar um remédio, bateu o carro. Quando você tem uma estratégia adequada de investimento, esses valores desses imprevistos, eles já estão guardados. Então você não vai se descapitalizar durante o mês, não vai acontecer de você ter que tirar o dinheiro de uma feira ou do mercado para pagar a batida da pessoa que você bateu, que você não tem seguro. Por quê? Porque a sua estratégia de investimento já contempla que você tem ali um pedacinho para essas emergências. Entendeu? Então, realmente é muito importante, quando se define essas estratégias de investimento, saber onde está alocando direitinho para poder fazer esse aporte. Outro ponto que você tocou, que você falou que com seus alunos você fala para eles, poxa, né, o que tem para fazer aqui na cidade, qual lazer que você pode fazer. Isso precisa ser feito também com os nossos projetos. A hora que você olha para frente, né, daqui 1 ano, 2 anos, o que eu quero fazer daqui 2 anos? O que eu quero fazer daqui 5 anos? Exemplo clássico disso é a troca de carro. Você tem um carro, fiz essa conta várias vezes para vários alunos meus. Eu tenho um carro que vale 10 mil agora e eu quero trocar por um carro de 20 mil. Preciso de um carro melhor, enfim. Se você pegar esse carro, der de entrada e financiar o resto, que é a primeira coisa que todo mundo pensa em fazer. Né? Pega esses 10 mil. Então você está pegando um dinheiro que você não tem, você está trazendo esse dinheiro do futuro, né, que a gente fala em investimento, está trazendo dinheiro lá do futuro para usar ele agora. Então você vai pagar até o futuro, você vai pagar os juros disso. Uhum. Se o carro tá ali, que dá para você usar e tal, que você consegue levar ele mais 1, 2 anos, e esse valor da parcela você aplicar, você transforma esses 10 mil reais que você pegou agora e que você vai pagar 15, você vai transformar em mais ou menos 17 lá na frente. Uhum. Entendeu? E aí você começa a planejar, poxa, daqui 2 anos eu vou trocar meu carro e ainda vai sobrar o dinheiro para fazer uma viagem. Lógico, os números eles precisam ser adequados e tal, mas essa mentalidade que o pessoal precisa começar a ter. E aí, William, entra naquilo que a gente falou agora há pouco, né? As pessoas, elas agem muito por emoções. E aí, às vezes, abrem mão de fazer um planejamento desse, abrem mão de tomar consciência de que ela vai ter mais vantagem de fazer um planejamento aí, como esse exemplo que você deu do carro, e são levadas pelo imediatismo, pela necessidade, tipo, imposta pela sociedade de ter que trocar o carro naquele ano, e por muitas situações que são meramente emocionais. Então a pessoa pega e deixa o emocional dominar. Ah, mas aí eu não sei nem se vou estar vivo daqui a tantos dias, quando esse dinheiro está rendendo.
eu não sei nem se eu vou estar vivo. Ah, é aquela coisa, né? Tem que viver o agora. E aí muda as coisas, né? Porque viver o agora não é você viver se comprometendo o teu sono, né? Mas aí a pessoa começa, não faz essas contas e fica aí escravo. Às vezes o salário fica preso, porque tem que pagar aquela mensalidade exorbitante que as financiadoras de carro passam para aquela pessoa pagar quando ela compra um carro sem planejamento. E aí ela fica refém ali 4, 5 anos. Eu falo porque eu já passei por isso, eu já fiquei 5 anos. Então, por isso que eu falo, é bom a gente ter passado, ter feito as burradas, porque hoje a gente consegue ajudar as pessoas, né? Porque a gente já passou por isso, a gente sabe exatamente o que aconteceu e como que é, né? Qual é a sensação e por que que a gente fez aquilo, quais são os gatilhos que fizeram com que a gente se endividasse daquela forma. Mas é muito interessante, mas essa tomada de consciência, eu penso assim que é um fato primordial, né? Se livrar dessas crenças enfraquecedoras, dessas crenças que dizem que a gente tem que ter o carro, tem que trocar o carro todo ano, que a gente É precisa isso. fazer isso porque senão desvaloriza, que é melhor viver, é melhor usar agora porque amanhã a Deus pertence. E é um monte de crença que faz com que a pessoa, na verdade, justifique aquela sensação de que fez merda. Tipo, cara, É bem por aí. de justificativa para poder se sentir bem. Porque no fundo, ela sabe que ela está entrando numa situação mais delicada ainda, né? É isso. E o mentor, agora consegui ver o nome dele aqui. Muito cuidado na hora de financiar um carro. Geralmente se paga 2 por 1, às vezes até mais, tá? Dependendo da situação que você financia. Se a entrada é baixa, se o prazo é muito longo, pode ser até mais que 2 carros. E é isso, essa necessidade de você realizar o que você quer agora, né? Não dá para esperar, eu quero ter agora, né? É, é um dos gatilhos do endividamento, é você viver acima do padrão que você tá, do que você tem, né? Você quer viver, você quer mostrar, e você quer mostrar que tem, acaba querendo viver num padrão, num degrau acima. Poxa, calma, você vai chegar no degrau acima, né? Você vai trocar por um carro zero, se for planejado, se for da sua vontade. Mas calma, faz isso bem pensado que você vai ver que o resultado normalmente é melhor do que esperado. E outro ponto que você tinha trazido, que às vezes a pessoa paga, né, não se paga e não consegue fechar a conta do mês, né? Normalmente, quando esse planejamento é feito com antecedência, normalmente quando no começo do mês você consegue olhar para frente e planejar o que você vai fazer, você investe, você paga as contas e você vai perceber que no final do mês ainda sobra algum dinheirinho ali. A hora que olha, a hora que você começa a se organizar, você acha tanto dinheiro perdido ali no meio da bagunça, das contas, né? Porque o que acontece? Um dos métodos que eu uso para organização financeira é você, no começo do mês, separar fisicamente o dinheiro de, de cada responsabilidade que você tem ali, né? E a hora que você separa o dinheiro e você precisa pegar o dinheiro para gastar, é diferente. Porque você passar o cartão é fácil, né? Ah, quero uma coca com coxinha. Vai lá e passa o cartão e tal. Né? Ah, é baratinho, é baratinho. Baratinho todo mês, né? No final do mês. Né? Quando você precisa pegar o dinheiro para poder pagar aquilo, o sentimento psicológico é diferente. Né? Você fala, poxa, mas será que realmente eu preciso trocar essa nota de 20? Não, deixa ela quietinha aqui. Vamos né? Dá para esperar mais um dia. E aí você consegue ter uma organização mais clara aí durante o mês. E o legal, William, dessa organização é que normalmente a maioria das pessoas, a grande maioria, não tem uma organização financeira. Porque nós não tivemos isso nas nossas escolas. E aquelas pessoas que tiveram a sorte de terem pais que às vezes eles eram até taxados de pão duros, né? Ah, meu pai é pão duro. Às vezes a pessoa até achava que era. E às vezes até era um pouquinho mesmo. Só que as pessoas que tiveram a sorte de terem esses pais, né? Que eram taxados de pão duro, mas que pelo menos eles ensinaram a pessoa a gastar o essencial, essas pessoas, elas
conseguiram, assim, ter um pouquinho de educação, né? Só que, o que que acontece? A grande maioria não tem. Aí, quando você começa a fazer uma mentoria com a pessoa e a gente começa a ver ali os furos do balde, né? Como a Aline fala, né? Os furos do balde, e ela vai vendo ali que tá derramando coisas naquele balde ali que são tão desnecessárias que ela tá botando dinheiro e aí aquilo ali dá para ela viver sem, dá para ela tampar ali muitos furos do balde e aquilo ali vai se transformando, igual você falou, aparece tanto dinheiro perdido, e aí ela vai dizendo, meu Deus, como que eu não vi isso antes? Como que eu não consegui ver? Para que eu estou comprando isso aqui? Eu te dei um exemplo hoje, que eu estava fazendo eu fiz um videozinho, mais tarde eu vou postar, de quando a gente, por exemplo, tem pessoas que estão acima do peso e ele tem um hábito de comer pizza toda semana. Uma pizza, não sei na tua cidade, mas aqui custa R$ 70, né? Aí, poxa, R$ 70 uma pizza. Aí você faz a conta ali, 200 reais de pizza, 400 por mês. Aí você faz o quê? Você vai pegando, você está precisando perder peso. Aí você engorda. Aí você fica doente, ainda tem que comprar o remédio. Comprou a pizza, ainda tem que comprar o remédio, faz o colesterol aumenta. Você imagina que a pessoa ela tá se endividando, tá engordando, né? Ela tá ficando com menos dinheiro por conta de que ela não parou para pensar que isso é super desnecessário na sua vida, né? E ela precisa né? Ela com a organização financeira, ela melhora a saúde. Olha só como uma coisa vai puxando outra. Ela melhora a saúde. Se ela começar a tirar só o dinheiro da pizza para investir, ela já consegue chegar, fazer a viagem do sonho dela. Porque pensa bem, 400 todo mês, durante o final do ano, Olha, diz dependendo 400. da idade dessa pessoa, Kézia, R$ 400 por mês, se, né, a pessoa estiver abaixo dos 30 anos, R$ 400 por mês ela garante a aposentadoria dela. Garante a aposentadoria. E eu fiz essa conta porque quando eu comecei a trabalhar como professora, William, eu tinha 18 anos. E o que acontece? Eu estava fazendo as contas, eu teria R$ 1 milhão se eu tivesse guardado R$ 400. É isso. A conta é essa mesmo. R$ 1 milhão. E, E hoje eu era uma e milionária se eu tivesse guardado lá atrás. Mas faltou educação financeira. Mas hoje eu estou podendo ajudar os meus colegas que estão começando a vida agora. Olha, guarda, gente, que daqui a um tempo vocês vão nem depender da aposentadoria. Vocês já estão com a aposentadoria garantida. gente, saiu hoje a reunião do Copom, Selic é 13,75,5% ao ano. Isso para investir é uma beleza. A taxa de juros subiu, poxa, a taxa de juros subiu. A taxa de juros subiu, essa taxa ela sobe para segurar a inflação e para investir está num percentual muito bacana para quem tem um capital ali para investir. É bom o pessoal começar a pensar nisso também. Mas é isso mesmo, Kézia. A gente planejando, né, você consegue aí no médio prazo ter resultados excepcionais. E o que é mais importante, né? Ter paz, né? Ter Para paz. de perder noite de sono, entendeu? Para de se preocupar com que, né? Ah, se vai ter dinheiro. Lógico, perrengue todo mundo vai passar, os imprevistos eles acontecem, mas quanto mais você tiver planejado, menos você vai sofrer na hora desses imprevistos. Sem contar, William, que as pessoas, elas às vezes, elas faltam mesmo parar para pensar em educação financeira. Porque, olha só, eu vejo assim, muitas pessoas sofrendo, às vezes fazendo aquilo que não gosta, às vezes trabalhando no emprego que não gosta, convivendo com pessoas que não querem conviver por uma sobrevivência. Aí ela não tem educação financeira. O que ela faz? Ela, além de sofrer para conseguir aquele dinheiro para ela sobreviver, ela pega aquele dinheiro e distribui de forma que ela está roubando ela própria e está roubando a sua própria paz. Porque É isso aí. ela está roubando a sua própria paz, porque em vez dela usar, ela se organizar, ela investir, mesmo que seja minimamente, para ela poder sair daquela situação em que ela não está feliz, ela está gastando de forma desordenada, ela não tem consciência de estar colocando seu dinheiro, ela passa numa loja, ela compra o que ela já tem, ela vai para um lugar onde ela não deveria ir, porque é desnecessário, ela come o que não deveria comer porque está adoecendo. Então, assim,
a educação financeira salva vidas. Porque É ela, isso, é isso. porque ela envolve toda a estrutura da vida da pessoa, todos os pilares, é no pilar familiar, é na parte da saúde, é em tudo. Eu falo assim que, meu Deus, foi a melhor coisa que eu conheci foi a educação financeira, porque eu não tinha, eu tinha tantas crenças assim, enfraquecedoras sobre o dinheiro, que dinheiro é tanta crença, né, negativa, mas quando a gente olha para o dinheiro com esse olhar, meu Deus, por que que eu não tive esse olhar antes, né? Por que que eu não pensei em sair das dívidas? Por que que eu nunca tive esse olhar? Porque eu nunca pensei na possibilidade de me livrar das dívidas. Porque sempre a dívida foi uma coisa que fez parte da minha vida. E tem gente que ainda brinca, viu? Brinca com a dívida. Fala, eu lembro que eu tinha um colega que trabalhava comigo, um professor, e aí ele falava assim, Eita, daqui a pouco, hoje é o dia de passar óleo no mocotó, que o cobrador vai começar a bater aqui na porta da escola. E aí ele se divertia, e ele dizia, olha, tal dia eu vou sair mais cedo, viu? Porque já é o dia que o cobrador vai vir. E aí ele conseguia a dívida, e aquele ali fazia piada e tudo mais, e aí acompanhava. A gente não precisa disso. A gente precisa valorizar o nosso suor. Eu sempre falo, valorizar o nosso tempo, né? O nosso tempo. E valorizar o nosso tempo é sabendo fazer escolhas, né? Por que que eu vou comprar isso daqui? Né? Por que que se eu gastar isso daqui, se eu investisse? Aí a pessoa, não posso investir. Não pode investir, então bora ver aqui como é que tu tá gastando dinheiro. Você vai investir muitas vezes. Não é É verdade? isso. Então é isso. Então, essa necessidade, né, que as pessoas precisam ter de olhar para o seu financeiro, ver que tem como sim se livrar das dívidas e mesmo assim investir. E na verdade, o investimento é um motivo para ela se livrar das dívidas, porque se ela começar a investir, ela vai se livrar, porque ela vai ver que o dinheiro está sendo guardado, porque esse negócio de esperar se livrar das dívidas, quando o dinheiro sobrar, eu vou esperar sobrar para pagar as contas, aí vai só empurrando as dívidas, e quando você não, eu vou tirar para me investir, porque eu vou pagar com esse investimento a conta X, daqui um ano eu já acumulei o dinheiro e eu vou conseguir quitar essa casa, vou conseguir quitar essa moto, vou conseguir me livrar daquele, sei lá, agiota, que acontece também, né? De pessoas estar na mão de agiotas, né? Cheque especial. Cheque especial, eu vou conseguir limpar o meu nome, eu vou conseguir fazer tantas coisas para me voltar a ter meu sono, mas a partir do investimento, porque quando eu me pago primeiro, a minha sobrevivência vai fazer com que eu corra atrás de pagar as outras coisas. Então, é importante sim investir, né? Para que você possa realmente garantir esse dinheiro guardado, porque se for esperar sobrar, né, William? É mais difícil, né? É quase impossível. Quando você fica esperando o dinheiro sobrar, ele não sobra, porque durante o mês você fez isso, né? Você gastou o dinheiro com coisas emocionais. Você tomou um cafezinho que não precisava, e nada de errado em tomar um cafezinho, tem que tomar mesmo, mas começar a pensar em planejar. Quer ver uma coisa bem bacana? Pensa quanto que você gasta de cafezinho por mês. A gente trabalha na rua e tal, você tem aquela, né? Pô, chegar no final do dia, ou tomar um cafezinho para desestressar e tal. Quanto você gasta por mês? Eu gasto R$ 150. Ok, vamos limitar? Né? Não precisa parar de tomar. Mas começa a gastar 60 e usa os outros 90 para investir. Começa a fazer esse tipo de conta Isso. com seus parâmetros durante o mês, que você não vai abrir mão do seu prazer e ainda vai conseguir fazer sobrar um pouquinho. E a hora que você vai começar a investir, você vai ver essa bola de neve crescendo. Poxa, preciso investir mais. E aí você vai começar a entrar naquilo que você falou, nas habilidades, para gerar uma renda um pouquinho maior, para poder investir mais. E aí você consegue realizar um sonho. Aí fala, poxa, legal, deu certo. Aí você começa a investir mais. E isso só tende a fazer a sua qualidade de vida melhorar. Isso, exatamente. Então é isso, gente. Assim, o nosso objetivo aqui, né, William, era mostrar para vocês que a gente precisa se dotar de alguns conceitos na nossa vida para a gente poder entender que dá sim para investir, mesmo endividado, né? Mas para isso a gente trabalhou alguns pontos aqui, só recapitulando, né? Para quem está aqui na live entender o que fica, né?
Para a gente poder se livrar das dívidas, tem como investir? Tem como investir, porque o investimento é justamente o gatilho que você precisa para poder juntar esse dinheiro, para você começar o primeiro passo. Porque senão vai ficar esperando sobrar, e como o William disse, não vai sobrar. Então, o investimento é justamente uma ferramenta para você começar a sair das dívidas. Então, essa crença de que investir é para quem tá, é para quem pode, é para quem está podendo, para quem tem dinheiro para guardado e agora o dinheiro é para esse tipo de pessoa. Não existe isso. São crenças, né? Para todo mundo. Todo mundo. É a pessoa que está com dinheiro sobrando, é para a pessoa que está endividado, é para a pessoa que quer, montar uma estratégia de aposentadoria, é para tudo, né? Então é importante ter isso. E a se autoconhecer mais, porque o dinheiro é emocional, né, William? O dinheiro é emocional. Então a pessoa começar a se autoconhecer, começar a ver quais são os gatilhos que fazem com que eu gaste sem necessidade. Por quê? Será que eu tenho o valor do status? Será que esse valor do status não está me dominando? Porque acontece muito isso, né? Às vezes a pessoa tem um valor tão forte do status e ela não tem consciência disso. Às vezes ela age ali por impulso. Então, começar a analisar, né? Não existe valor ruim ou valor bom, né? Não é errado a pessoa gostar de ter status. Mas será se esse status não está te escravizando? Será se você não está sendo refém de um valor? Né? Poxa, eu tenho que estar naquele barzinho que é um absurdo lá de cover quando eu vou. Eu tenho mesmo que estar lá naquele barzinho. Eu tenho mesmo que estar com aquelas pessoas ali que elas têm um ganho alto e eu preciso, para me equiparar aquelas pessoas, eu preciso estar ali naquele local todas as sextas-feiras, né? Mesmo eu sabendo que o meu dinheiro é pouco, quanto eu gasto toda sexta, né? Será mesmo que eu preciso daquele carro que ele tem um custo, né, de gasto de gasolina muito alto? Será se eu trocasse o meu carro por um carro mais inferior? Será se isso vai me doer tanto? Por que eu preciso estar equiparado? Será que o meu salário, será que realmente eu posso ter um carro daquele nesse momento que eu estou atravessando na minha vida? Ou se eu investisse, né, e tivesse um carro um pouco, né, mais barato, né, que me custasse menos, não seria melhor? Eu vou dar só um exemplo. O meu irmão, ele está fazendo isso. Ele pegou o carro dele, não estou dando aqui dica não, tá? Que eu nem sou da área de investimento. Mas assim, ele fez umas contas e aí o que ele fez? Ele estava vendo que ele estava gastando muito com o carro, então ele resolveu alugar um carro e o dinheiro do carro dele ele investiu e aí sei que nessa conta toda ele ainda tem um lucro ainda todo mês, como se fosse o investimento está dando para ele em torno de R$ 1.000 todo mês, né? Então, com isso, é só um exemplo que eu estou dando. Então, às vezes a pessoa se prende a status, né? E não vale a pena, né? Então você tem que rever, né? O que eu estou fazendo, né? Como que eu estou me comportando na sociedade? Realmente estou sendo feliz ou estou sendo escravizado, né? É isso aí. Tudo isso a gente precisa analisar, né? Então é importante, por isso é importante a gente pensar no investimento, né, William, como uma forma de ascensão, né? Com certeza. É isso, Kézia. Eu acho que ficou bem bacana aí, né? A gente começa a conversar, já deu 1h05 de live já aí, ó. Verdade, passou. Pessoal, então, assim, para a gente finalizar, organizem-se financeiramente. Se precisar de ajuda, procurem um educador financeiro. Tá? Isso ajuda bastante na hora de se organizar. Tá? E boa sorte para todos com o investimento. Se quiserem, meu Instagram, William Forato. Tem um canal no YouTube também, William Forato. Quem quiser dar uma olhadinha ali, tem umas dicas bem bacanas. E fica aí o convite para todo mundo acessar nossas redes aí. Tá bom? Kézia, deixa uma mensagem pro pessoal aí para finalizar. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada também, William, pela partilha, pela ajuda aqui, né? Que a gente está ajudando as pessoas e também quando a gente está conversando, a gente também está aprendendo um com o outro, né? É uma troca constante. E a gente está aqui também para somar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar no direct, tá?
Eu também tenho um canal no Instagram, Kézia Miranda, Finanças para Professores. E a gente está aqui para somar, tá? Sempre, né? E qualquer dúvida, é só chamar no direct. Muito obrigada pela atenção. Valeu muito a pena aqui nossa live, acho que foi muito agregadora. Tá Gente, bom? fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.